aqui do lado do servidor, eu tenho então um fechamento caixa banco controller, tá? O que ele faz, olha? Ele tem lá os métodos fechamento caixa banco, que é o de consulta, tem o accept, tem o update e tem o cancel. Só que lá no cliente, quando a gente chama no fechamento caixa banco controller o put, né, lá no servidor, esse put ele tá chamando o accept aqui, ó, tá? Que é o método de inserção. Então tá. O que acontece então nesse método de inserção? Ó, eu tenho aqui um fechamento caixa banco local e tenho um objeto fechamento caixa banco, tá? Trabalhar com dois objetos. A primeira coisa que eu faço é verificar se já existe este movimento cadastrado para aquela conta, para aquele mês e para aquele ano que foi informado. Então eu monto um filtro aqui, olha. ID conta caixa é o ID que veio nesse fechamento aqui, né, nesse objeto, tá? Esse objeto que veio aqui, eu converti ele no fechamento caixa banco local. Então eu pego o ID conta caixa dele, pego o mês que veio nele e pego o ano que veio nele. O que é que eu faço então depois desse filtro? Eu executo um fechamento caixa banco. O que é isso? É a consulta aqui, ó, passando esse filtro como parâmetro. Legal? Daí eu ponho o resultado já na minha variável result. O que é a minha variável result? É um JSON array. Por que isso? Ué, porque essa consulta aqui, ela também me retorna um JSON array, tá? Então legal. Fiz esse filtro, chamei aqui um fechamento anterior, se é que ele existe, ele me retorna um JSON array. Ou um JSON array vazio, se ele não existir, porque eu faço um teste aqui, olha, se existe próximo, preenche tudo. Se não, ele não preenche nada, mas ainda assim, ele adiciona um elemento, ele adiciona um objeto do tipo fechamento caixa banco VO, mas ele vai estar com todos os dados vazios, tá? Eu pego esse resultado e coloco em result. Daí, no meu objeto fechamento caixa banco, que é o objeto padrão que eu utilizo aqui na minha Unity, eu pego os dados que estão em result. Tranquilo? Pego o primeiro item, né? Já que tem só um item mesmo, tá? E aí eu faço o teste. Ó. O ID é diferente de 0. Se o ID for diferente de 0, é porque já existe esse movimento. Se esse movimento já existe, em fechamento caixa banco local, eu ponho o ID dele para ser igual ao ID do fechamento aqui, ó, desse objeto fechamento caixa banco. E chamo o método alterar. Tranquilo? Se não, se o ID, cuja consulta eu acabei de fazer aqui, não for diferente de 0, se for igual a 0, é porque ele não existe ainda esse fechamento. Aí sim eu chamo o método inserir. Ok? Então é isso, é assim que funciona a inserção do meu fechamento no banco de dados, né? Já existe aquele fechamento? Altera. Não existe aquele fechamento? Insere aquele fechamento, tá? É assim que funciona no lado do servidor.